Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu só ver o meu som aqui. Oi, Carol. Cristiano Lelé já está aqui. Vocês estão me ouvindo? Gente, a minha convidada de hoje, ela é muito divertida. Eu gosto muito de vê-la, né? Quando ela faz as lives, quando ela interage, e ela é muito divertida e, além de ser divertida, ela é contadora de histórias, professora, esposa, mãe, e colocou uma fotografia linda que ela me passou para colocar na arte. Depois ela vai falar o nome dessa fotógrafa, porque ficou linda, eu amei. Mas primeiro eu vou achar um filtro aqui para mim. Deixa eu ver se esse ficou bom. Esse aqui eu gostei. Então nós vamos conversar com ela, com a Gisele Batizocco, hoje, super alta astral, que tá sempre aí, ó, no meio cultural, muito, muito ativa. Ela e o esposo, né, o Cristiano Lelé. Então, pessoal, prepara-se para um bate-papo muito, muito bom, muito divertido, porque a gente vai falar da importância da contação de histórias na educação. E também, né, essa contação de histórias para nós adultos, porque ninguém vive sem histórias, né? Nós assistimos novela, filmes, lemos. Então a história tá aí, em todos os lugares. Ela já tá aqui e daqui a pouquinho ela entra. Deixa eu só ver aqui. Ô Gi, eu vou te mandar o convite, tá? Só um minutinho, pessoal. Convite. Eita! Oh, meu Deus! Ó, Ah, aqui não tem filtro, não. Eu não sei mexer nessas coisas porque eu fico com medo de desligar e cair literalmente o celular. Eu caí, então eu liguei o já tive, negocinho. eu já Tá. tive problema com o filtro, porque uma vez eu coloquei um filtro e aí começou a aparecer o nome do filtro no meio do vídeo, assim. Menina, tive que Ah, encerrar a live, voltar com a live, foi uma vergonha. eu E já nem me tinha, atrevo. e já tinha um monte de gente na live, cada perrengue. Olha, Thay! Oi, Thay! Boa noite, Thay! Até contadora de histórias pelo projeto Ai, que Viajando. legal. Inclusive, fazer uma. A Thay, amanhã, dia 22 eu tenho live e a Thay tem um grupo lá do Griot, lá na biblioteca, assim, a Junqueira, que é mediação de Hum, leitura que ela faz. Mas, bora lá. bora lá, Gi. Gisele, eu tô muito feliz que você aceitou o convite. Deu certo, enfim, né? Nós tentamos no ano passado. Você estava com vários projetos, tinha reuniões e não deu. Aí eu falei assim: ah, não, para começar esse ano eu vou começar com tudo. Eu vou começar com a Gisele, com o astral lá em cima. Olha a responsabilidade, meu Deus! Ai, Brasil! Hoje, eu quero saber como que tudo começou, assim, essa contação de histórias. Você começou, assim, como professor e depois se apaixonou por contação de histórias. Como foi esse processo? Eu fiz magistério e quando comecei a estudar, a gente fazia os estágios, então ia nas escolas. Só que antes disso, a escola, o SESI, antes de eu entrar no magistério, o SESI, ele dava muita importância para a cultura, como até hoje acredito que dá. E aí a gente ia fazer os teatrinhos, então eu fui sentindo,
falei, pô, eu gosto disso, eu gosto de brincar com faz de conta. Aí no magistério possibilitou, porque assim, tinha público, você não precisava correr atrás do outro, porque tinha alunos. Né, eu brinco com eles hoje, meus alunos, eu falo assim, olha, a Tia Gi vai fazer uma live e agora vocês são meus cobaias, tá? Eu quero ver como vai ser a reação de vocês, porque durante a live eu não vejo, e aí mais ou menos o feedback que vocês me dão é porque vocês estão gostando ou não. Aí eu vejo o que eu preciso melhorar. Então foi assim que começou. Como que o processo de eu entrar como professora e a contação de história aconteceu depois que eu fiz o curso Entre na Roda. E, na verdade, não é um curso de contação de histórias, é mais que uma mediação de leitura. E aí teve um sorteio para 2 vagas. Uma já era da bibliotecária, que faz um trabalho belíssimo numa escola aqui em Jardinópolis. E aí caiu de eu ganhar o sorteio. Aí eu fui para São Paulo pela prefeitura e gostei. E aí me encantei com isso, já era coisa que estava guardada, aquela vontade de representar, de sair para o mundo com uma mala na mão e abrir essa mala no meio da praça e começar a contar história, né? Mas larga de ser besta, presta um concurso, também ótimo, ser concursada. Então as coisas foram meio começando junto, uma coisa incentivando a outra. E hoje você dá aula em Jardinópolis? Sim, eu estou assim, juntando, da época que eu entrei como coisa de, como é que falava? Agora, eu não era professora, era tipo recreacionista. Então, na época que eu entrei, até eu ser concursada, faz 22 anos. Já estou para me aposentar. Só que não. Só que não. Porque eu percebo que você tem um espírito bem livre, né? Quando eu vejo as fotos no Parque Mauri Lubiage, na biblioteca, porque tem que gostar muito de se doar, de servir. Porque contar histórias é isso, né? A gente se doa, a gente serve o outro. E a gente tem que estar totalmente aberto para isso. A gente tem que estar bem para fazer o outro bem. Então, e sobre essa questão também, Ju, né, como você colocou na chamada aí, na importância, porque contar a história na escola, já vou responder como você colocou na propaganda, não sei se assim fala, podre, propaganda, o que é. A gente diferencia o contador de história do professor que conta a história. Porque o contador, lógico que vai precisar de um preparo, uma dedicação. Não que o professor que vai contar a história não precise, mas a exigência é menos. Porque o professor ele não pode chegar com uma história que ele não conheça. Porque pode acontecer de ter alguma coisa lá que você não domina aquele assunto, ou alguma palavra que de repente você não vai saber pronunciar. Talvez você fala e não seja aquilo que você esperava. Tem essas coisas. Então, para não cair em armadilhas, é importante que você se prepare, que tenha, né, esse know-how também do estudo, da sua dedicação. E aí, você tem muitos meios já entrando como o professor contador de histórias. Né? Acredito que eu estou mandando para amigos, para mais professores entrarem, porque quando você está na sala de aula, os alunos vão exigir de você qualquer coisa. Nem se for para eles começarem a fazer coisa para te irritar, que eles vão te exigir que você fique irritada. E aí eles não conseguem. Muitas vezes é capaz eles irem lá comigo, né? Eles irem lá na direção e falar assim, olha, põe a dona Gisele na diretoria que a gente não tá aguentando ela não, tá? Meu Deus. E aí, o professor, ele se prepara, então ele tendo a contação de história como um recurso para ele, ele conquista. Ele conquista a sala de aula, não precisa ele decorar a história, ele falar do que gosta. É como você começou a falar, assim, antes de eu entrar. Nós somos contadores de histórias.
A gente adora uma fofoca, a gente adora falar da vida alheia, ou mesmo contar alguma coisa que aconteceu com a gente, o nascimento do filho, ou alguma coisa engraçada que a criança falou, se alguém caiu, coisas que acontecem em sala de aula, do aluno dizer alguma coisa, sabe? Daquele tipo, daquelas pegadinhas, aquelas brincadeiras assim. 2 mais 2, eu fico com... Aí a criança, tente. Lógico, isso daí é essa piadinha do chá. Mas é que agora eu não preparei nenhuma coisa que os meus alunos fazem comigo, que falam. Mas então a gente gosta de falar, de contar. E aí você pega uma história, você domina aquela história, aqueles 5 minutinhos antes de acabar a aula, você não vai conseguir dar uma matéria. Ou mesmo no começo da aula, você quer interagir, você quer puxar os alunos para si, para acalmar. Cara, uma dica, às vezes você não sabe nada da matéria. Às vezes você não sabe nada. Aí você pedindo para o Espírito Santo te iluminar, para ver por onde você vai começar. Tem uma história para você contar, que você vai ver. Gente, eu tive uma professora de inglês. Uma vez, ela era muito, muito exigente, assim, né? E ela começou a contar uma história de um moço, de não sei o que, e foi contando, mas era real, mas eu tava contando. Aquilo foi a aula inteira, e todo mundo, assim, amando a história, amando que ela não ia dar matéria. Exatamente, tem o cara já, o ditinho, porque o ditinho, isso, ditinho, aquilo, chegou no final da aula, velho. Ela não fez chamada oral, que ela fazia chamada oral para você falar os nomes em inglês. No final da aula, todo mundo falava assim, Ditinho, Ditinho. Todo mundo amava o Ditinho, porque ela contou a história e não teve chamada oral. Menina, foi um alívio tão grande. Nós nunca mais, eu tava acho que na 7ª série, 6ª, a gente gritava, a gente berrava, porque a história... Além de ter deixado a gente assim, muito prestando atenção, ela esqueceu da chamada oral. A gente ficou muito feliz. Ditinho, a gente gritava tanto. Você me fez lembrar que eu dava aula de inglês. Até pensei que você tivesse sido minha aluna nessa situação. E eu trabalhava em Ribeirão. E aí eu costumava começar as aulas contando história. Porque era por questão de ansiedade também. Entendeu? Era para questão de acalmando, né? Porque... Só para dar um parênteses, você como atriz, você tem algum meio para te acalmar? Ou fazer o... Ou pular, sei lá, e eu não podia fazer isso na sala. Hoje eu até posso, que pode falar que eu tenho algum problema que a gente vai aceitar. Mas antes, hoje eu até posso fazer isso, mas antes eu contava histórias para ir adentrando no universo deles. E depois de um bom tempo, que eu saí de lá em 2011, que eu parei de dar aula, quando a Maria Rita nasceu, eu encontrei um aluno. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro direitinho do rosto dele, encontrei ele no comercial. E aí ele disse assim, professora, você lembra de mim? Lembrava da escola, até falo, foi na Eponina, lá no Recreio Internacional, que ele estudava. Eu lembro que ele estava na 6ª série. E ele disse que é apaixonado por leitura, por histórias, por minha causa. Eu falei, opa, de inglês não aprendeu nada, né? Mais de história. Mas desenvolveu um hábito da leitura, né? E para mim foi gratificante. Fiquei muito feliz com esse retorno dele. Isso é muito importante, né? Nos jovens. Nas crianças, nos jovens, esse incentivo à leitura. Eu percebo que aí nessa casa, óbvio, todo mundo é muito apaixonado por leitura, mas nem todo mundo tem esse incentivo, né? Esse espelho. Uma vez eu dei aula de teatro em centros socioeducativos, eu via que aquilo não era a realidade daquelas crianças. Então, tinha uma vez que eu dava aula de teatro, às vezes eu levava livros infantis e lia junto com eles. Mas aí também eu tinha bastante cuidado por causa dos assuntos, que eu tinha que ser bem cautelosa. E foi aquilo que você falou no início da nossa live. Determinados assuntos a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas como era um livro para crianças, a gente lia e comentava.
E sabe o que que eu fazia? Eu lia um pedaço, eu começava uma história, às vezes, ou a própria história, e colocava eles em roda para eles irem continuando essa história, para ativar essa imaginação, a criatividade. E alguns tinham um pouco de dificuldade, mas na hora que eles entravam, embarcavam, eles não queriam parar mais. Então, para a gente ver, né, para todo mundo, como as histórias são cativantes. Permite um outro mundo mais leve, mais lúdico. Nós, professores, para colocar assim nessa questão, né? Porque podem dizer assim, mas você vai falar qualquer coisa porque você é contadora de histórias, mas eu vou puxar um pouco para a educação. Então, nós, professores, nós conseguimos atingir os alunos de uma forma que não, não travou, não, que nós não percebemos a importância que a gente tem. Então, eu fiz parte de um projeto que chamava Agora Eu Transformo. Esse nome foi dado numa reunião dos professores, que tinha o professor de matemática para ele dar o reforço, o professor PEB 1 de matemática, PEB 2 de português, e mais um professor para auxiliá-lo na questão da didática com a criança. E aí eu entrei com a parte de contação de história, de trazer mais para eles esse lado lúdico. E aí nós vamos mudar o nome e falou assim, e agora? Gente, agora eu transformo. Surgiu assim de uma amiga, e aí nós tentamos transformar a vida de alguns alunos da periferia. Porque agora a gente não era professor com sistemática de cobrar deles a matéria. Aí que é um problema também, sabe? O professor, ele precisa saber dosar isso daí, para ele também não ficar sem cumprir o cronograma e não ficar escravo do cronograma. Olha o que aconteceu agora com a gente aí na pandemia. Eu aprendi a conviver com as lives, a brincar com os alunos, então eu chamava eles no Meet, colocava os pais para participarem, para brincar, para poder interagir. E aí, lá voltando com os alunos do projeto, a gente proporcionava para esses alunos essa ludicidade. Porque a cultura, infelizmente, ela é elitizada. Então, se nós, professores, não levar um pouquinho para a criança essa oportunidade dela saber que existe algo além daquilo que ela vê no bairro dela, a gente não vai conseguir nunca mudar a questão da mobilidade, da questão das crianças sonhar em ser uma atriz, em sonhar em ser o que seja, sabe? Mesmo que sonhar que ser... bom, qualquer coisa, não quero falar nada para não soar como desmerecendo uma coisa ou outra. Mas lá no projeto, fez lembrar de um aluno, o Matheus Santos, e a essa live eu quero depois levar para ele, que é um menino que eu gosto demais dele, e ele é um aluno que hoje deve estar com uns 20 e poucos anos, até mais. Ele morava na periferia e ele se encantou com o teatro. Aí eu tinha duas amigas que fazia o teatro, fazia as técnicas teatrais, apresentações, mas coisa muito rudimentar, vamos dizer assim, sabe? Uma coisa assim, mais com a vontade do que propriamente com uma coisa técnica, era mais para incentivar. E o menino foi fazer curso no Senac, se tornou grande, assim, influenciável pela cultura, e alguém que é negro, era da periferia, não sei se ele mora ainda, e graças ao projeto, ele descobriu isso, descobriu a arte. Olha, eu acho tão lindo isso. Quando eu dava aula, eram núcleos, né? E eu dava aula de teatro, e a tia do teatro chegou, aí teve um dia que eu cheguei, e as meninas falaram assim, tia, você não vai entrar, porque nós já criamos uma peça para você. Eu fiquei tão emocionada, que eu emociono até hoje, porque elas pegaram de alguma forma o jeito que eu falava, agora entra você, entra você.
Elas montaram sozinha uma peça para apresentar para mim. Tia, hoje você vai ficar aqui fora, a gente tá terminando de montar o cenário. Aquilo me emocionava tanto, porque o nosso cenário era uma sala de aula. Porque o teatro, ele possibilita tudo, né? Você, de uma cadeira, você já fala que é uma poltrona e tá ótimo. E aí, como que é? Como você disse, né? A cultura, ela é elitista. E que bom que eu tive, que a gente tem essas oportunidades de apresentar um novo mundo para essas crianças. Porque elas, não sei se elas lembram de mim ainda, mas acho que de uma certa forma elas olham um mundo diferente, elas tiveram acesso, elas sabem o que é o teatro, né? E como a cultura é totalmente transformadora na vida dessas crianças. E aí Eu a vou gente citar. chega, Ai, desculpa. Pode falar. e a gente chega depois na contação de histórias, que eu vou esperar você fazer a sua citação e a gente vai para frente. Pode falar. Não, sobre essa questão da gente proporcionar para a criança, né? Você fazendo nessa ONG, porque, gente, se não fosse também pelas ONGs, não segurava o país, sabe? A questão social, a questão da alimentação, psicológico, tudo isso aí eu vejo como que as ONGs são importantes e essa possibilidade que dá para a criança escolher. E aí eu lembro da secretária, que foi a Adriana Silva, que foi secretária da Cultura de Ribeirão, numa live que ela fez comigo, com o Lelé, que ela disse que tem que dar a possibilidade da escolha, é um nome assim, não é definitiva, nem escolha única, legítima. Isso. A escolha legítima daquilo que cada um quer ser. Então, por exemplo, vou falar de música, né? Com uma questão da arte. Hoje perdemos Elza Soares, né? Uma grande diva, uma pessoa super importante para a questão das pessoas, das mulheres que lutam pelos seus direitos, uma pessoa que foi muito criticada. Cara, eu vou tentar não fugir do foco, tá? Mas eu preciso, assim, falar questão como que eu cresci ouvindo que Elza Soares é aquela que sorri e o sovaco levanta e o dedo levanta porque é cheio de plástica. Aí você vai ver a grandiosidade da mulher, o que ela sofreu, o que ela viveu. Então, toda essa questão assim de eu ter me criado como uma ouvinte de MPB foi que eu fui apresentada. Então, a Adriana Silva fala dessa escolha legítima. Então, se o aluno, se o adolescente, a pessoa, ele escolhe ser o que quer, vamos pensar assim, no profissão que quiser, ele teve algo para ele saber o que foi melhor. E aí, pensando na questão da cultura, do gosto cultural, né? Ou mesmo de falar assim, eu não gosto de matemática, tá? Mas você viu como que a matemática funciona. Você teve que, pelo menos, aprender um pouco para falar que você não gosta. Então, aí você faz a sua escolha, prefiro história. Então, mais uma vez, volto na questão da escola, de oferecer essas oportunidades para as crianças conseguirem ter a sua escolha legítima. Nossa, isso é tão importante, Gisele. Esse assunto, assim, ele precisa ser bastante falado, né? Porque, assim, eu tive essa opção. A gente tem que reconhecer os nossos privilégios, né? Eu tive tantas opções. Eu fiz pós-graduação com Lelé. A gente teve opções. Pós-graduação que vocês fizeram? Foi na área da arte? Não sei como é que vocês estão aqui, como é que vocês foram se envolver na parte da administração. Nós fomos na administração de empresas. E o Lelé, ele falava assim para mim, ele falava assim, eu nunca vou esquecer. Minha irmã, a gente tem que ficar do lado de quem tem, a gente tem que grudar em quem sabe. Cara, mas isso você não tem que levar para a vida, você tem que ficar perto de quem sabe, senão você não vai para frente, né? Aí ele falou assim, minha irmã, a gente tem que ficar grudar em quem sabe, gente, aquilo. E a gente ficava perto do pessoal que... Tinha muita gente inteligente naquela pós, né? Eu sempre gostei de marketing também, né? O marketing digital já é um boom. E aí, mas é verdade, você estando perto de quem sabe mais do que você sobe o nível. Né? Cobra, né? Você tem que subir um nível, então isso te força a subir um nível. Então, isso assim,
é uma verdade, né? Uhum. E que você falou da... Ah, esqueci. O Tiago, ele está aqui na live, ele perguntou se a contação de histórias pode ser integrada dentro do ambiente corporativo. Porque ele trabalha numa empresa enorme aqui em Ribeirão Preto. Meu Deus do Porque céu. existe o Ai, teatro empresa. Eu já conheci teatro empresa, que tem alguns amigos meus que fazem teatro empresa. Não sei se a contação de histórias consegue fazer parte do ambiente corporativo, se teria alguma coisa assim. Porque você pode contar uma história de uma pessoa, de conflitos dentro do ambiente corporativo. Aí eu já criando uma história para Gisele já trabalhar então, dentro do negócio. eu nunca tive essa experiência, mas eu acredito que sim, porque a contação de história ela te possibilita você se envolver. Deixa eu tirar um negocinho aqui, vou soprar. Tava no meu celular. Tava parecendo que eu tava com uma pinta, você é o que via. Te possibilita a. Como é que eu posso assim pensar? Vamos começar a dar exemplos, né? Então, você pode contar história num chá de cozinha. Que aí você pode ir lá para brincar, para contar história para zoar, para todo mundo rir, né? A Thay colocando aqui, ó, no meio corporativo, porque a Thay ela é mais ligada com isso daí. Obrigada, Thay. Então, como eu disse, sim, pode. E aí, você vai dependendo do público que você está atingindo. Então, eu acredito que no meio corporativo, como uma empresa, aí você vai levar o nome de um empresário. Assim, não sei se seria isso daí, ou contar uma história que seja para o grupo dele, sabe? Para o objetivo. Lá, uma história que se encaixe com o que eles estejam trabalhando, uma história mais reflexiva, né? Não sei se seria. Motivacional, uma coisa assim. Oi? Uma coisa mais motivacional, alguma coisa assim. Um coaching, né? Mais descolado. Eu acredito. Olha. Eu acredito que dá para a gente criar essa possibilidade, né? Talvez a Thay já até tenha trabalhado com isso, né? Porque ela tem experiência. Ai, com a Thay eu aprendi a palavra literícia, Thay. Se tiver errado, você vai escrever aqui. Porque é a importância da literatura, da família com a literatura, e é uma familícia, uma literícia. Então, eu aprendi muito com ela, que ela está participando do Viajando com as Histórias. E aí ela traz um pouco meio, né, do qual eu não vivia, não. Mas agora eu tô curiosa. Eu acho que assim, para entrar nesse meio corporativo, exige você conhecer o público, né? Saindo um pouco agora, né, da questão da contação de histórias em sala de aula. Porque, de qualquer forma, olha, tá um tsunami aqui. Eu tô percebendo. Não, eu que tô balançando o pé. Olha lá, tá colocando aí, ó, de acordo com o perfil do contratante e do público. Olha lá, literácia. Eu coloquei o E no lugar do A, literácia. Então, Thiago, agora se você estiver aí, pode, ó. Ok, tá? Contrata nós. Chama nós aí pra conversar. Naquela empresa imensa que você trabalha. Não posso falar nome, mas é grande, viu, aqui, Ribeirão? Não pode nem fazer os sinais em libras, não. Tipo, você vira a cara e faz. Não, mas eu vou falar, depois eu te falo a empresa, ela é enorme aqui em Ribeirão Preto. Tá, então vamos pensar se a gente fosse fazer um projeto para o Tiago. A gente tem, aí que tá, a importância também de ver que nas histórias, como a Thay e eu contamos, fazemos lives, contamos as histórias, e a gente procura pegar as histórias de domínio público, ou histórias que o escritor nos cede, como aconteceu aqui em Ribeirão, de muitos escritores. Não, a gente aceita a sua. Eu escrevo para vocês essa história. Vamos trabalhar junto, eu escrevo. Fantástico, fantástico. Entrego. Então, a gente veio com uma ideia e puxou para outra, né? Ai, que delícia. E aí, então, como você escreve, né, com o objetivo que você já quer, o cliente quer isso.
Então, você vai Aham. escrever, né? Vai passar para o papel, vai registrar a palavra. Eu amo a palavra. Amo, palavra a palavra eu amo. Então, você vai registrar a palavra oral para o papel, e aí ele vai veicular, né? Fazendo o seu trabalho, o cliente vai veicular. E aí vocês conversam, vocês sabem o que cada um quer. No caso, nós, a contadora de histórias, a gente consegue uma ampla quantidade, ficou redundante isso daqui, essa ampla quantidade. Mas a gente consegue muitas histórias, a gente tem bastante para falar assim, ó, isso aqui se encaixa nisso, como uma curadoria, entendeu? Sim. Dá para a gente fazer uma curadoria para ver o que se encaixa no que o cliente quer. Porque eu acho assim, que nós já criamos agora, tá? E já criamos assim, um projeto. Eu tô quase já. Não, a Ô, gente... Thiago, só você me passar o que você quer para a empresa, passa pra gente e a gente começa, filho. Porque aqui, ó, Sim, não ó. tem, não tem tempo ruim, né, Gi? Imagina, ixi, conosco. Eu Eu amo conheço você. trabalhar. Né, ainda mais trabalhar com cultura, ainda mais trabalhar com aquilo que a gente gosta. Olha aí, Nossa, que delícia. Eu amo, amo, amo. Ô, a Gi, comunicação. oi, pode falar. Eu ia falar assim que a comunicação ela é gostosa. Não, Comunicar-se, né? igual eu falo, eu amo fazer essas lives porque eu bato papo, eu gosto de conversar, sabe? Eu gosto de bater papo. Eu sou boa de papo. Sou E o boa de papo. legal é que com as lives a gente tem essa oportunidade de surgir algo, como se fosse num bate-papo. Como se Sim. você estivesse num barzinho, tá eu e você, a Thay aparece, aí o Thiago vem, lógico que eu vou estar com o Lelé e as crianças, tá? Né? Aí eu já peço pro Lelé sair um pouquinho, porque agora é reunião de negócios, ele gentilmente vai ficar com as crianças, Ai, como ele tá ficando Lelé! aqui fora com as crianças, as cachorras estão latindo e as crianças estão lá fora, trancadas pro lado de fora para não atrapalharem. E a Thay, ela proporciona isso. Só que de uma forma assim, você não conhece a Thay, você não sabe onde ela está, eu sei onde ela está. Eu não conheço o Thiago, mas você sabe onde o Thiago está. E pronto, já Sim. juntou. A internet é uma delícia, né? Porque já possibilita encontros, trabalhos, projetos. Eu acho que nós somos, assim, muito agraciados, né? Veio essa pandemia, que é uma coisa super triste, tensa, mas com ela também veio essas lives, utilizar mais esses canais, igual o Instagram, o Facebook. E a gente tem que ir aproveitando para ir conhecendo mais pessoas, angariando mais projetos, assim. As redes sociais estão aí, né, Gê? Cada um aproveita do jeito que achar melhor. Então, eu aproveito para levar cultura, para levar conhecimento e conhecer mais pessoas. Eu acho que essa é uma das possibilidades das redes sociais. Não é de todo mal, ai, ficar viciado em redes. Não, a gente tem que saber administrar. A gente tem que ter o autogoverno, né? A gente governa a nossa Exatamente. vida. E olha, foi super legal isso. Ô, Gi, deixa eu te perguntar. Quando você vai contar as histórias para as crianças, você conta quantas, assim, quando você faz a contação lá na Maurílio Viagem, você tem uma quantidade de histórias que você vai contar naquele dia? E outra coisa, você já sabe mais ou menos a reação do seu público? Ou se você fica um pouco apreensiva? A gente procura ter algumas histórias na manga, porque não posso falar assim, ó, eu vou levar essas 4 histórias, porque pode Hum, aparecer um público que não dá para aquela história, ou de repente o público ser de adolescentes, e até a gente consegue, é mais fácil, né, de ser assim como para adolescente. Mas quando é bebezinho, que você precisa ter mais a questão de instrumento para ir chamando a atenção, para eles verem, porque eles não têm o abstrato, né? Eles hum. precisam
você precisa apresentar aquilo para ele. Então eu levo. Eu tenho lá umas histórias que no parque dá até pra gente repetir, só que aí você acaba lembrando, aquela criança já estava aqui no parque. Porque tem também essa questão de estar no parque, de a rotatividade das pessoas. Sim. Sabe? Tem uma criança que nós encontramos nós do projeto, no Maurílio Biagi, quando a gente começou a contar lá. Aí, eu tenho memória fotográfica, então eu não guardo o nome, mas eu guardo o rosto, o lugar de onde eu conheci a pessoa, o que ela me disse, qual foi o trejeito que ela teve. E aí, esse pai, eu encontrei ele com a criança, depois do Curupira, com a mãe. E eu já cheguei falando, você é o fulano, que estava no parque, coisa e tal. Eu falei, mãe, não estou de olho no seu marido. Voltou. Aí, mãe, é porque eu guardo o rosto da pessoa. Aí, começou aqui, ela... Ô, Gi, verifica um pouco se o seu áudio tá dando ruído. Vê se tem alguma coisa ligada. Tá melhor. Conversa alguma coisa, vê se tem algum celular aí perto, alguma coisa que tá dando ruído. Eu tirei. Agora melhorou. E aí, essa criança... Você tem que vir mais pra frente, ó. A hora que você vai pra trás, dá ruído. Tá, então deixa eu ver aqui. É que eu tô sem o foninho aqui. Peraí, deixa eu ver. A criança, ela ficou apelidada pelos pais como filho de pandemia. E aí a gente lembra dessa criança. Eu não lembro o nome, mas eu lembro. E às vezes a gente lembra de alguma criança que foi no parque. Aí você vai lembrar, assim, é sempre bom. Ouvindo? Agora melhorou. Tá. É sempre bom a gente procurar ter histórias diferentes. Mas às vezes a gente tem aquelas histórias que você garante um sorriso, uma brincadeira, sabe? Então tem aquelas histórias na manga para você utilizar naquele momento assim. Olha, vem cá rapidinho, deixa eu te contar uma história. Aquelas histórias curtas. Então eu me preparo dessa maneira para ir para os parques. Levar algumas histórias diferentes e ter aquelas histórias que eu já contei, porque aquela lá vai me garantir um sucesso. Você já sabe mais ou menos a reação. E quando o público não reage, assim, do jeito que você esperava, o que você faz? Aí você tem que entrar como atriz. Aí você tem que... Eu tô perguntando por causa disso. Você tem que meio assim, calçar a cara, fazer... acabou, gente, bate palma. Quer ver uma coisa assim? É que não aconteceu do público não reagir a isso. Mas o que acontece muito olha a disputa que nós contadoras de histórias temos em relação ao parque, que tem a diversão no parquinho. Que criança que vai querer assistir a gente? Não, vai brincar. Então, a gente também procura colocar a nossa tenda perto das crianças assim, que estão no parquinho para chamar as crianças, né? Aí eu, caruda, falou, vamos ouvir história? Não. Falei, tá bom. Você quer ganhar livro? Eu quero, então tem que ouvir história. Só se ouvir história pra você ganhar livro. Aí numa dessa brincadeira, a Thay estava comigo. Foi lá no Curupira. A gente pegou um grupo de alunos de escola pública do 5º ano que estava com as duas professoras, a professora da sala e a professora de educação física. E aí eu chamei elas, eu falei assim, não, beleza. Aí os alunos, imagina, não quero ver história não. Falei, só um pouquinho, só para vocês
darem pra gente números, né? Aí eu comecei, ó, vocês não vão nem participar nada, só para aparecer na foto, vocês ficam de costa, tal. Aí eu contei a história, depois a Thay contou, pronto. Ficou lá, eu devia ter mais de 10 alunos ouvindo a história, meio que na persuasão. Primeiro, você pediu, né? Depois você envolveu, né? Porque a história tem esse poder. Vocês são bem conscientes na hora de começar a envolver as crianças. Eu acho que assim, quando vocês pedem a participação deles, acho que vai envolvendo mais. Eu não sei se você pede para participar. Sim, sim. Porque ele se sente protagonista, se sente importante, se sente valorizado, tem tudo isso. Tem toda uma estratégia, né? Eu ia falar também como curso na sala de aula. Para usar com aquele aluno de que o aluno não está dando muita atenção, que o aluno não obedece, o aluno está fazendo bagunça. Então, interaja, coloca ele para participar da história. Nas aulas que eu fazia de teatro, quando eu dava alguma... falava assim, você vai ser o diretor da peça. Nossa! Acabava, que aí eles colocavam ordem. Não, isso não pode, isso pode, porque eu sou diretor, você tem que me respeitar. E aí ninguém fazia mais bagunça. Que eu colocava um líder no meio deles. Mas era estratégia. Eu colocava um líder, eu saía porque eu não faço parte da patota, né? Aí eu colocava um líder dentro deles. Olha que eu aprendi. Colocava um líder no meio deles e eles ficavam quietos. Que aí um tinha que respeitar o líder lá. E aí eles dirigiam a peça. Todo mundo queria ser diretor. Todo mundo queria mandar, mas aí ia pra frente o negócio. E eu falo assim, é delegar funções também, né? Tirar da sua responsabilidade. Hoje, e na contação de histórias, o que você percebe que acontece na cabecinha das crianças, sabe? Qual que é a sua percepção na hora que termina uma história? Elas estão transformadas? Elas estão, assim, acreditando naquele mundo fantástico? Porque quando eu ia no circo, eu voltava para minha casa... Assim, ai meu Deus, porque eu vi um mundo tão diferente. Eu já era louca, porque artista é meio louco, né? Mão na cabeça. Eu já era meio doida, assim, falei assim, gente, que lindo, que trapézio, eu quero ser trapezista. Eu já queria ser tudo, porque aquilo me tirava da realidade, me jogava dentro de um circo, para mim era mágico. Você acha que quando você termina uma história, elas também estão assim, em êxtase? Ai meu Deus, maravilhadas? Não na hora. Eu vejo uma diferença assim. Elas precisam de um tempo. Mas mesmo assim, sabe? Eles estão ouvindo a história, só que, por exemplo, a gente está no parque, aí eles querem ir brincar, porque eles vão no parque, não para ouvir história, eles vão no parque que levaram patinete, que levaram patins, a bola, eles vão brincar. Aí acontece de uma louca no meio do caminho aparecer e pedir para eles para ouvir uma história. E aí agora eu faço uma estratégia assim, eu pego um objeto, então eu fiz isso com guarda-chuva, e pergunto, o que é isso? Aí, é um guarda-chuva? Não é um guarda-chuva. É uma sombrinha? Não é. Aí a pessoa já começou a filosofar. É um segurador de água? Não, é uma árvore. Aí vou falar, você quer saber porque é uma árvore? Aí eu vou contar a história. Só que a cabeça da criança tá ainda no que ela ia fazer. Ela não tá perdendo a vontade, eu não estou conquistando ela. E aí acabou a história, porque ela gentilmente ela cedeu o tempo dela para que eu mostrasse o meu trabalho, aí eu agradeço e coisa e tal. Aí eu acho que vai demorar um pouquinho para ela ter esse desenvolvimento dela, tipo assim, olha que legal essa história. Sabe, na nossa geração, era diferente, porque você já ficava encantado na hora. O seu semblante, né? Você já vivia na hora. Dá um exemplo. Eu fui assistir um teatro, eu tinha menos que a Maria Rita. A Maria Rita está com 5 anos. E foi aqui em Jardinópolis, eu nunca tinha ido ao teatro.
E aí eu fiquei tão encantada que o pessoal conversou comigo, que eles sentaram, foi aqui no colégio, então tem as escadas para subir no palco, e aí nós todos os alunos respeitamos para não subir no palco, para não virar zoeira, né? E aí eu sentada lá na escada, o pessoal conversando, eu cheguei com meu pai e falei, ai, meu pai me jogou um balde de água fria, porque eu cheguei tão animada, eu falei assim, pai, ai, os atores conversaram comigo. Ai, lógico que eles vão conversar, né? Eles são pagos para isso. Tudo bem! Que o meu pai, assim, ele me ajudava, me proporcionava com que eu crescesse. Mas nesse momento, coitado, será que tinha acontecido com ele? Se eu tinha brigado com a minha mãe? O que aconteceu de ele falar assim, ai, tá bom, vai, não tô com tempo para ouvir essas coisas, não. Mas, para comparação da geração de hoje, que eu vejo pela Maria Rita, eu conto uma história, não. Ela vê algo cultural, beleza. Só que ela vai, tipo, ruminar, ela vai degustar, e aí depois aquilo cai. E eu vejo isso nas crianças também, sabe? Não é de imediato que fala assim, é meio que, eu já sabia que ia acontecer isso. É porque eles têm, agora, atualmente, né, tem muitas informações eles têm, chegando para eles. Na nossa época, não. Na minha época, você chegou o circo, meu Deus, o circo. O filme, o filme, Lua de Cristal, meu Deus. Ficava lá, uma peça. Faz minha Nossa, estrela. eu amava. Queria ser estrela, já cantava. Então aquilo era atenção, porque a gente não tinha muita distração, a gente não tinha celular, não tinha nada disso. O jogo era o jogo, a gente vivia aquele momento presente. E eles têm muita coisa chegando, né? Muita informação chegando. E o legal, assim, da contação também, é que te possibilita com que eles falem, sabe? Deles comentarem do que eles acharam. Então, é bem diferente também de você apontar se as crianças agem de uma forma de que ficaram em êxtase ou que não deram tanta bola. Porque como é rotativo, e tem a questão, principalmente, dos pais, do incentivo dos pais. Aqui vai um apelo, assim, para os pais, para que valorizem a contadora de história, sabe? O espaço que está lá, porque a gente não quer disputar com nenhum atrativo. A gente sabe que a internet é maravilhosa, mas também cansa. Cansa. E aí, você contar a história, você proporcionar para o seu filho essa vivência. E aí, mas é que, na verdade, eu não tinha reparado nessa questão da mudança das crianças, sabe? Porque, como no parque você fica, assim, prestando atenção, fulana, pega aquela história, ciclano, vai lá, sabe? Porque o Lelé tá como monitor. E aí, a gente fica duas contadoras. Então, quando uma tá contando, a outra já tá pegando alguma criança e trazendo. Aí, aquela criança que como está entrando para ouvir a história, você meio que faz uma acelerada para aquela criança que entrou agora entender e para quem estava ouvindo não perder o foco, né? Não desanimar. Então, tem isso daí. E aí, a gente vê muito os pais que têm em casa isso. Teve um aluno, uma criança, menos de 2 anos. E aí a mãe perguntou que hora que ia começar a contação. Ela falou, não tem hora para começar. A gente faz agora. E aí a criança ficou quietinha ouvindo a história, prestando atenção. Aí quem fez a contação foi a Thay. Ela colocou o livro. E aí você já pensa assim, eu preciso ter recurso. Aí numa outra vez que eu fui, foi onde que eu pensei em levar o chocalho para ser as frutinhas, o guarda-chuva para ser a árvore, a concha para ser as princesas, o borrifador, né, que vai, espirrador lá de água, que vai ser o choro da princesa. E aí você já vai, assim, interagindo. Mas aí tem os pais que tá focado em levar a criança para brincar.
porque prometeu aquilo para a criança. E aí fala, não, depois volta. A gente entende também, mas a gente pede assim, dá lá uma atençãozinha para nós, só um pouquinho. Dá essa chance, porque assim, a hora que eles adentram o mundo da história, né? Porque eles veem vocês com livros na mão, né? E acho que esse fato de ver com o livro na mão, eu tô aqui com o do Jorge Amado, ver com o livro na mão, depois eles podem ir pensando, crianças, lógico, com mais idade, né? Pode ir pensando. E essa criancinha que ficou parada ouvindo, acho tão bonitinha, essas crianças que ficam ouvindo, e depois acho que eles querem até perguntar, ô tio, ô tia, não tem uns que tentam falar, e aí, tia? Durante, né? Durante a contação, eles querem contar. E a gente tem que ter, né, aquele jogo de cintura para não desmotivá-lo e também para não colocar a criança somente, ela assim, tô dando atenção só para ela e os outros, né? E o projeto, ele está com... Eu tenho um livro livre, leve, solto, né? E aí onde que a gente consegue a barganha da criança sentar e ouvir a história para depois ela ganhar o livro. E é legal, e tem essa questão do físico, né? De levar... Quem que não gosta? De carregar. De ganhar um presente. Carregar, né, esse presente. Porque assim, você lê eu gosto muito de ler pelos outros meios, celular, tablet, o Kindle, mas o livro é meio que aquela coisa do empoderamento, né? Ele é massa. Eu tenho livro. Tá aqui, meu livro! É físico, né? É sentir. Me pertence, uma coisa assim, né? Não é abstrato, né? Porque fica lá no computador, parece que é meio abstrato, né? Isso aqui é bem físico. Hoje, a gente está caminhando para o final da nossa live e eu queria... eu não sei se dá tempo. Vamos ver, porque eu tenho duas coisas para te pedir. Para você dar um recado para os pais sobre a importância da leitura e da contação de histórias. Você que é mãe de uma menina e de um menino. Para você deixar esse recado para os pais, porque essa live vai ficar gravada, sobre a importância da leitura e a importância da contação de histórias. Porque como você falou, e eu também falei, a internet está aí. Mas tirar esse tempo para contar uma história é ter uma qualidade de... Sabe quando você tem aquele momento, uma qualidade daquele momento? Porque às vezes a criança está muito no celular, não é um momento de qualidade, assim... vai passando muito rápido. A hora que você tira aquela atenção para conversar com a criança, para contar uma história, além de ter uma conexão, traz para ela várias possibilidades. Então, eu queria que você deixasse um recado para os pais sobre a importância da leitura e da contação de histórias. Bom, quando a criança está no celular, é a tranquilidade para os pais, né? Que a gente está tranquilo, tá beleza, as crianças estão lá quietinha até um tempo, então você fica de boa, não tem o filho te perturbando, tem isso daí. Eu, como mãe, nunca contei história para meus filhos, assim, lógico que quando eu ia estudar uma história, eu contava para eles. Não vou dizer que nunca, mas não era o hábito de sentar e ter assim, olha, toda quinta-feira, toda sexta-feira, ou toda vez antes de dormir, a mãe vai contar história para vocês. Não, desde que nós professores fazemos isso, tá, pais? O que vocês podem e devem fazer é levar as crianças nos lugares que tem as contações de histórias, porque já tem envolvimento com outras crianças. Compre livro, dê livro de presente, não se preocupe se a criança vai rasgar o livro é para ser usado. E às vezes a criança pequenininha, ela vai passar e o pezinho estava em cima da página e acaba assim rasgando. Então, primeira coisa, não se culpa de que você tem que ser obrigada a contar histórias, porque é meio tópico. Você fala assim, eu vou largar a louça para sentar, para contar história para os meus filhos. Mas você pode, sem ter aquela obrigação, no momento que vocês estão em família, contar a história de quando vocês eram crianças. Sabe? Porque às vezes você fala assim, pai, é importante contar a história,
E aí os pais pensam que tem que pegar um livro, tem que decorar, tem que ler, e a criança às vezes ela não está afim. Então a importância do grupo social numa escola, num parque, que aí as crianças estando lá chama a atenção, ou a atenção dos outros amiguinhos, né, para ouvir. Hoje a gente tem clubes de leitura para criança, né? Tem lá o clube de leitura, assim, um clubinho, que é onde tem uma curadoria que envia livros para aquela faixa etária. Legal você assinar para a criança ter aquele prazer de receber o livro, só que acaba ficando um pouco caro, não vou negar. Você pode muito bem levar a criança na biblioteca, hoje está difícil, porque as bibliotecas... tá difícil não, tem lá a livraria, aí a biblioteca, sim, a Junqueira, que eu ia falar na biblioteca municipais, nas públicas. Mas proporcione isso, sabe? Porque se falar assim, pais, leiam para os seus filhos, os pais vão ficar naquela preocupação. A mãe, ai meu Deus do céu, eu preciso ler agora, mas eu não fiz a janta. O marido vai chegar, eu preciso com a roupa para bater. Não, a criança não vai te dar a atenção. Isso não quer dizer também que você não possa fazer, né? Porque tem a questão como a Zuelir colocou aqui, que amava contar história para os filhos, porque com certeza ela já foi tendo uma rotina para isso daí. E aí, lógico que hoje eu vou fazer a contação de histórias, eu chamo meus filhos para eles ouvirem, ou às vezes eu quero ler uma história, e eles já têm uma rotina, que eles já sabem por que eu estou fazendo aquilo, que é para eu contar história. Só que eles já ganham com isso, que eles já ganham, né, uma história, ouvir a história. Se eu não fosse, por eu ser contadora, eu acho que dificilmente eu sentaria para contar. Então eu falo nessa questão assim dos pais de não se cobrarem. Eu não sou uma boa mãe porque eu não sento com os meus filhos e não conto história para eles. Quem conta, gente, é fantástico. Incentive mais as amigas contarem, mas quem não conta, você pode começar aos pouquinhos. E levar, né, Gi, igual você falou, a lugares que tem contação de histórias, igual no Maurílio Biagi, na Biblioteca Sem a Junqueira, também foi gratuito, né, essa contação de histórias. E os livros, né, pegar um livro na mão, porque igual você falou, às vezes ele não vai entender isso na hora, mas só ter esse acesso, sentir isso, já fica na cabeça, né, esse de ler, de ver, porque a gente repete aquilo que a gente vê, né. É legal, o Herbert, ele sabe as letras vou falar letras do alfabeto, não, as letras dos números. Ele sabe as letras, e aí ele associa o nome da pessoa. Então ele vai falar assim, o S de Sebastião, o G de Gisele. E aí ele fala assim, mãe, eu tô lendo. Filho, como? Aí ele cata o livro e fica... Ai, que bonito. Então, ele vê que precisa ter um ritmo, né? E como que ele viu isso? Vendo a gente ler. Aí ontem eu fiz uma live, e aí onde eu tô contando a história, que eu tô aqui com você fazendo o nosso bate-papo, é onde que eu conto a história, só que eu estava sentada no chão, e aí eu peguei alguns objetos para interagir. E eu fui trocar de roupa e deixar as coisas aqui. Aí tinha feijões que o homem plantava e não dava nada. E aí o Herbert sentado no meu lugar, ele catava os feijões, jogava no escudo dele, fazendo aquele... Eu tô olhando aqui para ver se eu vejo o escudo. Fazendo o barulhinho dos feijões caindo, e ele falava assim, eu sou Gisele Batizuco. Aí ele começava... Sabendo que ele estava fazendo uma arte. Aí ele contava o que apareceu. Aí ele catava assim, o carrinho. Encontrei o carrinho no meio da rua. E aí, de repente, começou a chover. Aí jogou os feijões. E aí ele foi contando a historinha dele, mas ele falava assim, mãe, ficou boa a história? Dá pra você contar? Falei, dá, filho. Ai, que legal. Aí ele pega tudo, o que ele acha, assim, legal. Você, mãe, aqui pra você contar a história. Tá bom, a mãe utiliza. Que gracinha. Gente, muito fofo.
Tudo que ele vê, ele... Ai, gente, achei muito fofo. Queria ter visto isso. Né, Hoje, e a que Maria delícia. e tem que falar um E a pouco da Maria Maria Rita, Rita? senão a gente, né, Claro, a senão Maria Rita, dá briga. ela já, por exemplo, no parque, ela gosta de chamar as crianças. E Ah, aí ela quer pegar os adereços para mostrar que ela não é uma criança comum, assim, que ela não tá lá brincando, que ela quer contar, que ela tá chamando para contar a história. E esse mês nós estamos no Parque Raia. Aí eu achei bonitinha que ela foi chamar uma mãe, aí a mãe falou assim, nossa, achei que você fake news, que a tua filha estivesse passando, olha isso. Aí ela falou assim, mãe, você tá vendo? Eles não acreditam em mim. Você precisa me dar uma roupa colorida, um adereço para eu poder chegar e falar assim, olha, vai ter contação de histórias. Aí eles acreditam. hoje e ela não tem vergonha? Ela chega mesmo? Agora não tem vergonha. Agora Ah, não. Mas antes tinha. Aí, vamos partir para um outro assunto, assim, mas sem prolongar. É a questão, às vezes, da mãe querer ajudar, mas acabava atrapalhando. Porque a gente, como mãe, quer evitar que os filhos passem vergonha. E aí, a Maria Rita, qualquer criança, vai ter o seu jeito. Eu preciso dar essa liberdade para ela. E se eu estou perto, ela não tem liberdade, que eu vou meio intuitivamente atrapalhar ela. Então tentar acontecia muito de proteger. tentar proteger de uma vergonha, né? Dela às vezes falar assim, eu julgar que ela não vai conseguir Hum. sair da situação, se defender. Agora já não. Falei, Maria Rita, se vira. Toma a sua liberdade aí ela faz do jeito dela. E aí ela vai chegando com as crianças. Aí é legal que o Herbert fica sentado ouvindo, porque aí chama também a atenção das outras crianças, né? Porque vê uma Ai, criança sentada lá e aí é fala, o que está tipo um elenco. acontecendo? É. E a Maria Rita chamando. Aí de vez em quando, Maria Rita, senta um pouquinho, não, mas chamar as crianças. Tá bom. Ah, é tipo um elenco, uma peça já formada e vai chamando, né? Porque já tá tudo pronto Não, ali. e é legal que às vezes, como eu falei assim, que eu repito história, teve uma, a do Vento Norte. Aí eu tava contando e o Herbert entrou no meio da história, porque aí eu jogo a toalha, assim, bota a mesa, a toalha. Aí eu fico, gente, quanta coisas deliciosas que surgiram dessa mesa. Aí o Herbert chegou e começou a comer aquilo que não existe, né? Eu falei, então, como é a criança que veio lá de longe, que vulgo me chama de mãe? Ai, gente. E, tipo, eles ajudam. Muito, muito. Ai, Mas isso não adorei. ajuda. Me ajudar, ó. Tô Hum, brincando. Hoje eu adorei esse é. nosso bate-papo. Gente, que divertido. Eu quero ter a oportunidade de te ver contando a história. Essa aí que você Vai, joga o vai negócio. sábado, lá Onde? no. Nós estamos no Raia, Ah, das 3 às 5 e no domingo das 9 às 11. tá. E, e sábado, dia 22, né, às 10 horas, pelo Facebook, Viajando com as Histórias, tem uma live. Ai, que legal. Eu acho que eu vou tentar ir no sábado ou no domingo. Eu quero ver assim, pessoalmente. Eu gosto bastante Vai ser um desse. prazer, vai ser um prazer. Eu gosto também de ver o improviso, sabe? É muito divertido, né? A gente que tá do outro lado, vê esse improviso, igual você passa por vários, né? Acontece da criança falar assim, não gostei da história, não quero ouvir, e aí você ter que brincar, né, meio que conquistar, tem isso daí. É porque, assim, a diferença do teatro, a pessoa meio que respeita, né, a distância, né, como fala, a quarta Quarta parede, parte. né? Então, eu falei, não vou interagir com o ator. Mas criança, você dá liberdade. Mas eu sou muito feliz como professora, para finalizar, assim, do nosso bate-papo, né? Como usar a contação de histórias na escola ajuda você a puxar os alunos,
me fez lembrar, quando eu fazia faculdade, eu fiz letras no Moura Lacerda. Aí a Cecília, que dava aula de literatura, a Cécia, uma pessoa queridíssima, que todo mundo amava, amava, amava. E aí ela cobrava da gente o resumo dos livros. E você tinha que contar. Lógico que você queria pegar, você tinha que ler para contar a história, né? Lógico que você queria pegar resumo, e aí ela ia te fazer perguntas. Você fala assim, poxa, eu não li o livro, né? E aí eu lembro que eu li Brás, Bexiga e Barra Funda, e aí eu contei para ela como uma fofoca. Então ela tava, e ela guardava as coisas, ou ela estava sempre com uma pilha de papel, aí ela anotava como um lembrete lá, Gisele, tal ano, contou a história. Eu falei assim, Cecília, presta atenção. Então, você sabia? Ai, aí eu contava como se fosse fofoca. Gente, eu amei. Falei, bom, aí começou talvez a desenvolver o gosto por contar a história. Porque prende atenção, na hora que você chega contando de uma outra forma, só, olha, deixa eu te contar um negócio. Ela iria ouvir de qualquer jeito, né? Ela iria ouvir de qualquer jeito. Mas se a gente utilizar isso na escola, aí você vai explicar sobre grandes navegações, você vai explicar cadeia alimentar, sei lá, e falar, sabe, como uma contação de história, chegar como, meio que assim, despretensiosamente, vamos falar aí, galera, acho que ajuda bastante, né? Ainda mais agora que a gente precisa se readequar, trazer formas diferentes. Para não ficar maçante, né? E para prender bastante atenção. E é uma coisa muito, muito legal de se fazer, né? Não chegar de uma vez e por outros meios. Gi, eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade de participar da live. Eu adorei, eu me diverti muito. Eu também fiquei parada. Vai ficar gravada. Não, já fiquei parada assim, ó. Oi? Não, porque deu uma travada. Travou aqui, eu travei. Trava na pose. Chama no Zoom, dá um close. Vai ficar gravada a live. Ai, que bom, o pessoal tá subindo o coração. Gente, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Adoro quando tem coração. Chama nós. Tamo junto, Thiago. Vamos lá. Vamos Thiago, lá. tá aí. Daqui a pouco eu já chamo o Thiago no privado. Falo, ô Thiago, e aí? O que eu pedia? Quero fazer dar. alguma coisa. Isso, ó. Trabalhamos com datas. E te agradecer. E que a gente tenha mais projetos e vai disseminando a cultura, fomentando a cultura que é tão preciosa para nós. Um beijo. Tão necessária, né? Tão necessária, a cultura é necessária. Né? Demais. Te desejar uma ótima noite. Muito obrigada por participar dessa live, tá? Doar o seu tempo pra gente falar de cultura e rir bastante aqui, que a gente se divertiu. Olha, foi minha primeira vez. Da live, foi? Sim, sim. Porque eu fiz com o meu marido, ainda bem, né? Imagina se ele não me chama pra fazer, pelo amor de Deus, né? Mas assim, fora do âmbito familiar, você foi minha primeira vez. Ai, tô super feliz! Nossa, que bom, Gi! Então agora você começa a fazer a sua também, né? E vai indo. Pra gente ir não, sempre... Eu falo assim, como convidada, né? Eu, apesar que eu também não sou de fazer bate-papo, assim. E aqui, ó, viva Elza Soares. Viva! Ela teve uma vida assim, muito intensa, né? A Elza Soares foi uma mulher muito guerreira, passou por muitas coisas, pela fome, por violências domésticas, e hoje, a hora que anunciou na televisão, eu fiquei assim, parada um pouco, porque foi uma grande mulher, uma grande artista. Eu assisti o musical que teve aqui no Sesc. E o meu retorno, assim, meu retorno não, né? Eu vou falar assim, eu comecei a gostar de Elza Soares quando eu li na Veja, uma entrevista dela. Eu já estava velha, já tinha a Maria Rita, acredito até que já tivesse o Herbert. Não vai muito tempo, então, isso daí. E
eu não consigo falar em datas. E aí mostrou, aí eu li toda essa importância, vi como que o Caetano Veloso foi importante para ela. E aí foi quando ela lançou o CD Mulheres no Fim do Mundo, né? É esse o nome do CD? Não lembro, não sei. Eu acho E que sim. é um CD tão forte, é um CD tão bonito, é uma representatividade para mulher negra, para mulher de periferia, para que a gente queira ser o que quer, sabe? Não preciso. A gente falou muito assim de cultura. E eu não preciso somente querer ser uma atriz, uma contadora de história, uma professora. Eu posso ser uma dona de casa, eu posso ser uma mãe. Então, deixe-me ser o que eu quero. Então, tá aqui, ó, essa live dedicada a Elza Soares, a nossa diva. Lindo, Gi, amei essa última frase. Ó, um grande beijo. Beijo. E a gente se vê aí pelas áreas, pelas culturas. Beijão, gente. Ó, a live vai ficar gravada, tá bom? Tchau, tchau, Gi. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.